dará a felicidade e a nossa terra produzirá o seu fruto e a nossa terra produzirá o seu fruto. O Senhor nos dará a felicidade e a nossa terra produzirá o seu fruto e a nossa terra produzirá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos dará a felicidade. Nestes tempos de cancelamento da felicidade para tantos e tantos, a quem é negado, a quem são negadas as experiências da felicidade, a visita dos seus, o abraço, o beijo, nem o sorriso funciona porque estamos mascarados. Neste tempo de cancelamento da felicidade, porque tantos se veem já sem emprego ou sem parte do seu rendimento, e em que se adivinha que muito pior vai ser ainda. Neste tempo de cancelamento da felicidade, porque nem os sacramentos conseguimos celebrar plenamente, nem a vida da comunidade existe. Neste tempo de cancelamento da felicidade, em que tantos morrem, e nem sequer nos podemos despedir de quem morre, e morre-se sozinho, sem despedida. Tantas razões de infelicidade. E, no entanto, nós cantamos: o Senhor nos dará a felicidade. E esta é a convicção profunda de quem acredita na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Todo o desgosto, todas as lágrimas são provisórias e temporárias, porque o Senhor nos dará a felicidade. Vamos celebrar a Eucaristia, a grande fonte da presença de Deus no mundo. Vamos celebrá-la fazendo a experiência íntima dessa felicidade que, apesar de tudo e sempre e nunca nos pode ser negada. A certeza de um Deus que não nos abandona, que está presente a nós, que olha para nós com misericórdia e com compaixão. Coloquemo-nos nas suas mãos, coloquemos entre as suas mãos o mundo em tribulação, coloquemos entre as suas mãos tantas páginas de santidade que se escrevem por estes dias, de quem se dedica aos outros, a minorar a infelicidade dos outros. Coloquemo-nos entre as suas mãos com a nossa fragilidade, com os nossos medos, com os nossos pecados, e invoquemos a sua misericórdia, que é a fonte da nossa felicidade. Senhor,
de Deus para todos os povos. Kyrie eleison. Cristo, entregue pelos injustos para nos conduzir ao Pai. Cristo Pontífice sempre vivo entre o céu e a terra. Kyrie Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que nos fizestes tomar parte no mistério da redenção, concedei que vivamos sempre na alegria da ressurreição de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Encontrou lá um judeu chamado Áquilo, natural de Ponto, recentemente chegado de Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo juntou-se a eles e, como era da mesma profissão, fabricante de tendas, ficou em sua casa para trabalharem juntos. Todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, procurando convencer tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedónia, Paulo consagrou-se totalmente à pregação, afirmando aos judeus que Jesus era o Messias. Mas perante a oposição e blasfémias deles, sacudiu as vestes e declarou-lhes: o vosso sangue recaia sobre as vossas cabeças. Eu não sou responsável por isso. A partir de agora vou dirigir-me aos gentios. Saiu dali e foi para a casa de Tício Justo, homem que adorava a Deus e morava junto da sinagoga. Entretanto, Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor, ele e a sua família. E muitos coríntios, que ouviam a palavra de Paulo, abraçavam também a fé e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Deixarei órfãos, diz o Senhor. Voltarei para junto de vós e exultareis de alegria. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: daqui a pouco já não me vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. Alguns discípulos disseram entre si: que significa isto que nos diz, daqui a pouco já não me vereis,
e pouco depois voltareis a ver-me. E ainda, eu vou para o Pai. E perguntavam, quem é esse pouco tempo de que ele fala? Não sabemos o que está a dizer. Jesus percebeu que o queriam interrogar e disse-lhes, procurais entre vós compreender as minhas palavras. Daqui a pouco já não me vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. Em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, enquanto o mundo se alegrará. Estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Palavra da salvação. Caríssimos vós todos que acompanhais a transmissão desta celebração, Jesus está à mesa com os seus na última ceia. Este diálogo passa-se nessas circunstâncias. Mas esta palavra que os discípulos dizem entre si, que significa isto? Daqui a pouco já não me vereis e pouco depois voltareis a ver-me. Estas palavras dos discípulos de Jesus à mesa com ele na última ceia parecem palavras para nós hoje. O que é que significa isto? O que é que significa fazer a experiência que Jesus comunicava aos seus discípulos naquela hora tremenda em que estavam prestes a entrar? Daqui a pouco já não me vereis. Por um pouco ainda o verão. E o que é que verão? Verão o Jesus da Sexta-feira Santa. Verão o Jesus que faz seu o sofrimento do homem, vive a sua paixão da maneira que nós sabemos que vive a sua paixão, com inteira entrega, com inteira liberdade, conhece até ao fundo, bebe até ao fim o cálice do nosso próprio sofrimento, da nossa própria paixão. É isto que eles verão naquele pouco que é um dia. E depois não o verão. Não o verão porque ele será sepultado no seio da terra. Verão no primeiro dia o homem sujeito ao máximo sofrimento. E no dia seguinte deixarão de ver Deus, como se Deus tivesse morrido. Mas depois chorareis e lamentar-vos-eis, é certo. Estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Isto é para nós hoje. Para nós que nestes tempos que estamos a viver, vemos o que Jesus prometia, profetizava aos seus discípulos. Vemos o homem sofrer e parece que Deus se apagou. Vemos o homem sofrer em todos aqueles que sofrem por causa da doença, da pandemia que assola o mundo, com todo o cortejo de desgraças que já trouxe e que promete continuar a trazer. Vemos o mistério do sofrimento do homem escancarado diante de nós. É a Sexta-feira Santa. E perguntámo-nos, e quando nos perguntamos, estamos em Sábado Santo, onde está Deus? Deus parece que morreu, Deus parece que se desinteressou, Deus voltou o seu rosto para o outro lado e deixou de nos olhar. Esta é a nossa realidade nestes dias que passam, quando nos vemos confrontados com a experiência que estamos a viver. E importa continuar pelo Evangelho abaixo, pela página, e ouvir Jesus a dizer: chorareis e lamentar-vos-eis, estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Pode-nos parecer estranho isto. Já há tanto sofrimento, já há
Já se perdeu tanto que é impossível recuperar. Um exemplo apenas, aqueles que morreram, quer seja por causa da doença, quer seja por causa de outra coisa, que tiveram mortes solitárias porque as visitas aos hospitais estão proibidas e não tiveram funerais e as famílias ficaram a chorar sem ter sequer a consolação de uma despedida com o seu querido vivo ou morto. Tudo isto, como é que isto se pode converter em alegria? É apenas um exemplo, porque são tantas aquelas experiências que estamos a fazer por estes dias, tanta alegria, tanta felicidade, tanta consolação que já se perdeu irremediavelmente. É o mistério de Sexta e Sábado Santo que Jesus diz aos seus discípulos. No entanto, promete-lhes: a vossa tristeza, depois do choro e das lágrimas, dos lamentos, a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Vale a pena voltar à página do livro e encontrarmos-nos com Paulo, que sai de Atenas e vai para Corinto. O que é que acontece? Começa a pregar na sinagoga e os judeus começam a anunciar-lhes Jesus Cristo e os judeus recusam Jesus Cristo. E Paulo experimenta esta contrariedade, esta adversidade, esta fonte de sofrimento. Os seus próprios irmãos, os próprios judeus, aqueles para quem Paulo, naquela altura, como os outros, acreditava que Jesus Cristo tinha vindo, recusam-no. Recusam ouvir o anúncio de Jesus Cristo. Blasfemam contra ele. E no meio da adversidade, no meio do sofrimento que isto significa, o que é que acontece? Acontece que Paulo, pelo meio, através deste meio que foi o sofrimento e a contrariedade, vai mais longe na descoberta de Deus. Descobre que Deus é muito mais do que aquilo que ele pensava até aí. Descobre que afinal Deus é para todos. Descobre que Deus não é apenas para os judeus. Descobre que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade toda. Volta-se para os gentios. Isto é, Paulo passa de um momento em que acreditava que Cristo era para os judeus, para um momento seguinte, uma etapa definitiva, em que descobre que o que Deus dá à humanidade em Jesus Cristo não é apenas para os judeus, mas é para toda a gente, é para todos, e volta-se para os outros. E deste modo, pela via do sofrimento, da contrariedade, da dificuldade, da frustração, de tudo aquilo que pode ter significado para Paulo ter sido recusado pelos seus próprios irmãos de raça, dos judeus, dos seus irmãos de religião anterior a Jesus Cristo, transforma-se completamente. Paulo alarga e aprofunda a compreensão que tem de Deus, da própria vida, da própria história, do próprio mundo e de Deus no mundo e de Deus em relação com o homem. E é por esta via, caríssimos irmãos, é por esta via que esta experiência que estamos agora a viver pode transformar-se, esta experiência de Sexta-feira Santa e de Sábado Santo pode transformar-se em alegria. A pergunta que devemos fazer-nos a nós mesmos é aquela que faziam os discípulos. O que é que significa isto? O que é que significa isto que estamos a viver? Onde é que isto que estamos a viver, esta experiência tremenda e dolorosa que estamos a viver, o que é que ela significa? O que é que ela nos quer dizer? Que interrogações é que ela nos faz? E temos o exemplo de Paulo. Passou de uma situação limitada a uma situação ilimitada. Passou de ser de Paulo, Cristo para os judeus, a ser Cristo para a humanidade inteira, para todo o mundo. A crise na nossa vida corresponde sempre, se nós acreditarmos em Jesus Cristo, a crise na nossa vida corresponde sempre a uma oportunidade para aprofundarmos e para alargarmos a nossa experiência e o nosso conhecimento de Deus
e dos seus desígnios e do seu projeto de salvação. E é daqui que nos vem a alegria. A alegria que resulta da transformação do pranto e do lamento e das lágrimas na descoberta da verdade de Deus, no aprofundamento da relação com Ele, numa compreensão mais profunda do mistério da salvação, do projeto de salvação de Deus para toda a humanidade sem limites. E nesse projeto cada um tem o seu lugar. Seremos sábios se, no contexto, não é um contexto, o sofrimento nunca é contexto, é sempre a experiência interior, se a experiência interior de suspensão, de cancelamento da felicidade, seremos sábios se nos soubermos interrogar o que é que significa isto. Porque se nos interrogarmos profundamente sobre o que é que significa isto e aproveitarmos a solidão que este tempo nos impõe e o silêncio que cria, para nos interrogando-nos deste modo, o que é que significa isto? E procurar escutar cada um dentro de si o Espírito Santo que o habita, nós vamos descobrir que somos chamados a uma alegria maior do que aquela que tínhamos anteriormente. Não é uma vida mais fácil, a alegria não se confunde com a vida mais fácil. A vida será difícil ainda por muito tempo, em razão da pandemia. Mas poderemos descobrir algo mais para além disto. Poderemos descobrir uma fonte de alegria que esteja para além das fontes da alegria que conhecíamos antes. A alegria fácil, a alegria mais imediata, a alegria também mais superficial. Essas alegrias todas que esta crise está a pôr em crise. Peçamos ao Senhor que nos dê esta capacidade. A capacidade de fazermos a pergunta certa e de escutarmos dentro do nosso coração aquele que nos conduz no caminho que a pergunta abre. Porque a pergunta abre sempre um caminho. O que é que significa isto? Esta pergunta abre um caminho interior. E é no interior que habita aquele, estamos à espera de Pentecostes, é no interior que habita aquele, o Espírito Santo, que nos pode conduzir através do caminho que esta pergunta abre até uma felicidade muito maior, uma alegria muito maior, que resulta precisamente da conversão da tristeza e do sofrimento. Peçamos este dom ao Senhor, é porventura o dom mais precioso que nos dias que correm lhe podemos pedir. Irmãos e irmãs, se a morte de Jesus causou tristeza e amargura, a sua ressurreição é viva alegria que permanece. Oremos ao Pai que o ressuscitou, dizendo: Senhor, tornai firme a nossa esperança. Senhor, tornai firme a nossa esperança. Pelos que pregam a palavra entre os judeus e com desassombro proclamam que Jesus é o Messias, para que nenhuma oposição os desanime, oremos com alegria.
Senhor, tornai firme a nossa esperança. Pelos povos das duas partes da Europa, que fazem esforços sérios pela unidade, para que reconheçam as suas raízes cristãs, oremos com alegria. Senhor, tornai firme a nossa esperança. Pelas famílias que recebem em suas casas os missionários que não têm onde morar, para que eles se possam dedicar à pregação, oremos com alegria. Senhor, tornai firme a nossa esperança. Por aqueles que se entristecem e choram, ao verem tanto mal que há no mundo, para que a esperança cristã os reanime, oremos com alegria. Senhor, tornai firme a nossa esperança. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos com alegria. Senhor, tornai forte a nossa esperança. Por todos nós que fomos resgatados pela morte e ressurreição do Senhor, para que Ele nos faça compreender as suas palavras, oremos com alegria. Senhor, tornai firme a nossa esperança. Senhor Jesus, que prometestes ficar no meio de nós, fazei-nos descobrir-vos nos mais pobres, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as nossas sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem, toda a Santa Igreja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. E
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, sentou-se, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Habitados pelo espírito da adoção filial, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem morar, mas sem uma palavra e o serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro
e a fazerem a sua comunhão espiritual com o ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia memorial da sua Páscoa. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá na plenitude da alegria. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus, sois o meu único Pai. Para os santos da terra, admiráveis em seu poder, vai todo o meu afeto. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá na plenitude da alegria. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Na hora de tribulação que o mundo vive, voltemo-nos para Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, pedindo-lhe que esteja conosco e com todos os que sofrem, que nos livre de todos os males. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas,
Fazei a pergunta dos discípulos: o que significa isto? E aquele que vos habita interiormente, o Espírito Santo, conduzir-vos-á à descoberta de uma alegria, de uma felicidade muito maiores, muito diferentes daquelas que vivemos antes. Ficai bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Exultemos de alegria, pois Deus é maravilhoso. Admiráveis os prodígios do seu reino glorioso. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos.